Fala galera, bom dia, como é que vocês estão aí? Como é que tá a quarentena de vocês? Tá? Professor Max, Educação Física. Estou aqui para poder ensinar para vocês o conteúdo programático para esse segundo bimestre. A gente vai estar trabalhando aí um pouco sobre Jogos Olímpicos. Primeiro bimestre a gente trabalhou sobre esportes de praia, fizemos algumas práticas e hoje a gente vai estar trabalhando alguns esportes olímpicos. E eu queria dar uma introdução geral para vocês, explicar o conteúdo, explicar como é que está dividido ali a matéria teórica para vocês darem uma olhada. Tem atividade no sistema e também no final do vídeo vou ressaltar para vocês a importância de estar fazendo o projeto. O projeto vai ser lançado no sistema essa semana, é o projeto Bora Se Mexer, e toda semana vai ter atividades ali diferentes para a gente poder estar fazendo, atividades físicas, desafios e tudo mais. Então manda um vídeo pra gente estar postando na nossa rede, ok? Para explicar a matéria desse segundo bimestre, que são os Jogos Olímpicos, eu vou estar utilizando o recurso do material que eu disponibilizei para vocês e a partir de agora então a gente vai estar acompanhando junto aí o material, beleza? Aí galera, esse aí é o nosso material, tá? É um material em PDF, ele está disponível aí no sistema, na plataforma virtual, tá bom? Ele é um material bem completo sobre os Jogos Olímpicos, são 10 páginas aí de PDF, ok? Então assim, vocês vão ter tudo que vocês precisam aí para poder estar fazendo as atividades, para estar entendendo como é que funciona a questão dos Jogos Olímpicos e tudo mais, tá ok? E eu lembro que a gente tinha conversado acerca de Jogos Olímpicos dentro de sala, que ele era um evento multidesportivo global, ó, igual tá aqui, ó, com modalidades de verão e inverno, que eram realizados de 4 em 4 anos, certo? Alternando, né, de 2 em 2 para as modalidades de verão e as modalidades de inverno, certo? Lembro também que eu tinha conversado com vocês que os Jogos Olímpicos eles seriam realizados esse ano em Tóquio, né? Que esse ano era ano olímpico, mas devido a toda essa situação do coronavírus, a gente não tem tanta certeza mais como é que ficou essa situação e é capaz de não ter os jogos aí acontecendo, né? Infelizmente. Mas dando aqui seguimento à nossa disciplina, a gente vai estar falando um pouco sobre a parte introdutória dos Jogos Olímpicos, um pouco do contexto histórico, vai estar pincelando aqui a origem ritualística do mesmo, tá bom? Falando que ele é dividido, né, entre duas partes, que é os Jogos Olímpicos antigos, né, que no caso é mais essa parte contexto histórica, e os Jogos Olímpicos da Era Moderna, que renasceu aí através do Barão Pierre de Coubertin, que trouxe de volta aí essa questão aí dos Jogos Olímpicos para o nosso dia a dia aí, tá? Vamos lá então. Falando um pouco sobre a parte histórica, né, sobre esses Jogos Olímpicos aí, é interessante a gente parar para analisar que a origem dos Jogos Olímpicos ela é realmente lá em Olímpia, por isso que o nome Jogos Olímpicos, né? Então, Jogos Olímpicos da Antiguidade, ó, foram realizados em Olímpia, na Grécia, no século 8 a.C., tá vendo? Então ele era muito praticado nessa região da Grécia chamada Olímpia, certo? E eram esportes assim, um pouco arcaicos, mais brutos, né? Não era como a gente vê hoje na era moderna, certo? E mudou muito, né? Através do Barão de Pierre Coubertin, que fundou o Comitê Olímpico Internacional em 94, e a gente vai estar vendo isso aí um pouco mais à frente, certo? Então, lendo aqui um pouco aqui, ó, a evolução do movimento olímpico durante o século XX obrigou o Comitê Olímpico Internacional a adaptar os Jogos para o mundo, na mudança das circunstâncias sociais. Alguns desses ajustes incluíram a criação dos Jogos de Inverno para esporte, do gelo e da neve, os Jogos Paralímpicos de atletas com deficiência física e visual. Dando uma parada aqui, galera, a gente também tem que parar para ressaltar sobre isso. Eu falei com vocês sobre os Jogos Paralímpicos, né? Tem os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, e esses Jogos Paralímpicos eles são destinados, né? É um evento também multidesportivo global, e é destinado para as pessoas que possuem deficiência física e visual, tá? Tem alguma limitação física, né, ou visual. E é muito bacana também a gente parar para ver isso aí. São jogos muito interessantes, a gente vê realmente como as pessoas elas conseguem sobrepor suas limitações e como o esporte pode mudar a vida das pessoas. Isso é muito bacana.
né? Dando segmento aí à leitura, e os Jogos Olímpicos da Juventude para atletas e adolescentes. Isso aqui eu não comentei com vocês ainda, mas é importante a gente estar falando que existe Jogos Olímpicos da Juventude, que são atletas adolescentes que praticam as modalidades esportivas olímpicas. E aí realmente é o mesmo esquema de premiação de medalhas, aquela história toda dos Jogos Olímpicos. É bem bacana. Tá? A gente vai estar falando também um pouco sobre isso mais à frente, certo? Aqui a gente fala também sobre um pouco das federações, tá bom? O que a Olimpíada, né, o movimento olímpico, ele tem as suas federações esportivas internacionais, tem os comitês olímpicos nacionais, as comissões organizadoras, certo? E tudo mais. Então, assim, é um evento que é muito bem estruturado, ele é muito bem pensado e ele é muito bem executado. Então, a gente tem que dar crédito aí às nossas comissões e tudo mais. Depois vocês deem uma lida melhor sobre nesse PDF, que tem bastante conteúdo interessante aqui, tá? Ó, existem mais de 13 mil atletas que competem nos Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno em 33 diferentes modalidades esportivas, com cerca de 400 eventos. Então, assim, é bastante gente, é uma coisa grandiosa e muito bacana de se ver e realmente causa nas pessoas esse impacto, e isso é muito importante, certo? Pulando um pouco para a origem ritualística, é importante a gente estar falando que existe uma história, né, sobre essa questão dos Jogos Olímpicos, né, uma coisa mais ritualística mesmo. O negócio é isso, que diz o seguinte, que os Jogos Olímpicos começou através de Hércules, né, e seus 10 trabalhos que foram concluídos, né, os trabalhos foram dados por seu pai Zeus, certo? E até hoje em dia o Hércules é considerado até um ícone dos Jogos Olímpicos, né? Então tem toda uma história por trás das Olimpíadas, né? E é muito interessante a gente também estar parando para ver isso aí, ó. Vamos estar lendo aqui essa parte, ó. As Olimpíadas foram de fundamental importância religiosa, com eventos esportivos ao lado de rituais de sacrifício em honra tanto a Zeus, tá vendo? Quanto a Pélope, o herói divino e rei mítico de Olímpia. Então, assim, falando sobre essa parte ritualística, a gente vê que as Olimpíadas tinham também essa questão muito forte religiosa, né? Lá na Grécia existem vários deuses, né? E uma dessas situações foi essa daí dos Zeus e Hércules e sacrifícios, né? Então, assim, é uma coisa que tem toda a sua questão também ritualística, certo? Vamos pular um pouco aqui para a parte que a gente realmente tem que se atentar mais, que são os Jogos Olímpicos na Era Moderna, como renasceu, certo? Aí aqui eu tenho falando um pouco sobre a Atenas, né, de 96, que foi os primeiros Jogos Olímpicos, como que aconteceu as mudanças e adaptações, os Jogos de Inverno também, tá? Falo um pouco sobre eles. E eu vou estar falando com vocês um pouco sobre esse renascimento e Era Moderna, ok? Vocês leem como é que aconteceu 1896 em Atenas, que foram os primeiros Jogos Olímpicos. Leiam essa questão das mudanças e das adaptações também, os Jogos de Inverno, deem uma olhada. E eu vou estar conversando com vocês também sobre os símbolos e sobre principalmente os esportes. Esse aqui é o nosso tema principal da aula, o esporte. Então a gente vai estar pulando um pouco essa parte de entrega de medalhas, de encerramento, que isso daqui faz tudo parte da cerimônia, né? A cerimônia tanto de abertura quanto de encerramento. Então isso aqui é mais uma coisa que vocês precisam saber, né? Como é que acontece, né? Questão de curiosidade, tudo mais. Então vale a pena vocês darem uma olhada nisso daí nesse sentido. Mas vou estar falando com vocês especificamente um pouco sobre as questões do Renascimento, tá? E sobre as questões dos símbolos e jogos, ok? Os esportes propriamente ditos. Vamos lá então para o renascimento dos Jogos Olímpicos. Ó, a primeira tentativa significativa de trazer de volta os antigos Jogos Olímpicos foi a l'Olympiade de la République, um festival olímpico nacional realizado anualmente de 1796 a 1798 na França Revolucionária. Então a gente vê que lá em 1796 já existia essa vontade de trazer de volta, né, a questão dos Jogos Olímpicos.
existia sim no povo essa necessidade de se ter um evento multidesportivo que realmente visasse ali a competição e tudo mais. E aí acontecia esse festival, né? Que é o festival olímpico, que é um festival que acontecia lá em La Olympiade de la République, Festival Olímpico Nacional, e era realizado na França, tá bom? A competição incluía várias modalidades dos antigos Jogos Gregos, Olímpicos Gregos, né? Os Jogos de 1796 também marcaram a introdução do sistema métrico no esporte. Então aí a gente tem coisas importantes acontecendo a partir desta primeira tentativa significativa de trazer de volta os antigos Jogos Olímpicos. Em 1850, uma Olympian Class foi iniciada pelo Dr. William Pembroke em Mutual Luxury Prize, Inglaterra. Então, para melhorar a aptidão dos locais. Então, a gente tem também mais uma tentativa, né? Aí já é uma coisa mais específica, com uma classe olímpica que foi criada pelo Dr. William Pembroke, certo? Lá na Inglaterra, para melhorar a aptidão física até mesmo dos integrantes ali da localidade, certo? Em 1859, o Dr. Wheelock e estes Jogos Anuais continuam até hoje. Não, aqui, ó. Desculpa. O Dr. Brooks renomeou Olympian Class para Jogos Anuais da Sociedade Olímpica de Winlock, e estes Jogos Anuais continuam até hoje. A Sociedade Olímpica de Winlock foi fundada pelo Dr. Brooks em 15 de novembro de 1860. Então aqui a gente tem a constituição da primeira Sociedade Olímpica aí, né, que foi renomeado, né, o Olympian Class para Jogos Anuais da Sociedade Olímpica, começou a abranger um pouco mais de pessoas, começou a ir um pouco além, certo? E foi o Dr. Brooks aí que começou a difundir essa questão aí para uma parte um pouco maior, né? Aí aqui tem outras datas importantes, a 1862 a 67, Liverpool realizou todos os anos um grande olímpico festival, idealizado por Hulley e Emile Charles. Esses jogos foram os primeiros a serem totalmente amadores em sua natureza de perspectiva internacional. Então que a gente tem já, o evento já criando forma de modo a se tornar internacional. Então isso é bacana de saber, tá? E aí vem o programa da primeira Olimpíada Moderna em Atenas de 1896. Foi quase idêntica aos Jogos Olímpicos de Liverpool. Então a gente tem a realização dos primeiros Jogos Olímpicos na Idade Moderna, que foi em Atenas em 96. Tá? Então, quando vocês forem perguntados em alguma atividade ou enfim, vocês já vão saber que a primeira Olimpíada na Idade Moderna foi realizada em 1896 em Atenas, tá bom? Em 1865, Hulley, Dr. Brooks e Revenstein fundaram a Associação Nacional Olímpica em Liverpool, precursora da Associação Olímpica Britânica. Então a gente tem aí a criação da primeira associação olímpica, né, que foi criada lá na Inglaterra, lá em Liverpool, né, a Associação Nacional Olímpica, foi criada aí pelos Drs. Brooks, Revenstein e Hulley, certo? A gente tem que também parar para analisar aqui um pouquinho sobre essa questão do Renascimento. Aqui, como é que aconteceu, né, os Jogos Olímpicos na Idade Moderna, né, alguma das passadas, né, na história, como foi trazendo de volta a questão desses jogos aqui, do início, dessa origem ritualística e tudo mais. Muita coisa mudou, mas a gente tem aqui uma certeza muito grande que o povo necessitava, as pessoas necessitavam de ter um evento esportivo. O ser humano foi feito para se mexer. E isso é muito importante. Tá? O renascimento se deu através do barão Pierre de Coubertin. Tá? O interesse grego em reviver os Jogos Olímpicos começou com a Guerra de Independência da Grécia no Império Otomano em 1821. Tá? Isso aí depois vocês podem conversar com o professor de História, que ele vai estar explicando para vocês aí essa guerra aí que aconteceu da Grécia contra o Império Otomano, Turco-Otomano, certo? Foi proposto pela primeira vez pelo poeta e editor do jornal Patagonista Sotsu, em um poema Diálogo dos Mortos. Enfim, aqui ele vai falando um pouco sobre isso tudo aí, certo? Mas muito importante a gente saber que o barão Pierre de Coubertin, que foi o precursor fundamental para esse renascimento de uma forma muito interessante dos Jogos Olímpicos. Olha aqui, ó. Em 1890, depois de assistir aos Jogos Anuais da Sociedade Olímpica de Winlock,
o barão Pierre de Coubertin se inspirou em fundar o Comitê Olímpico Internacional. Ou seja, foi através do barão Pierre de Coubertin que as Olimpíadas tomou uma difusão internacional. Ela cresceu a um ponto de que as pessoas do mundo, do globo, começaram a ter acesso ao que era o termo Olimpíadas. Isso foi muito importante. Foi um renascimento e foi um grande passo dado aí pelo barão Pierre de Coubertin acerca dos esportes. Coubertin se baseou nas ideias de trabalho de Brooks e Zappas com o objetivo de estabelecer rotação internacional aos Jogos Olímpicos, o que ocorreriam a cada 4 anos. Ele apresentou essas ideias durante o primeiro Congresso Nacional Olímpico, durante o primeiro Congresso Olímpico do recém-criado Comitê Olímpico Internacional. Esta reunião foi realizada em 16 a 23 de junho de 1894, ou seja, 2 anos antes da primeira realização das Olimpíadas, né? Aí a gente pode ver que essa primeira realização das Olimpíadas, que foi em 1896, lá em Atenas, muito disso aconteceu devido até mesmo ao barão Pierre de Coubertin e a sua iniciativa de criar um Comitê Olímpico Internacional e difundir os Jogos Olímpicos aí para o globo, certo? Então, assim, é importante a gente saber que o barão Pierre de Coubertin foi um responsável pelo renascimento e o crescimento internacional dos Jogos Olímpicos. Importante a gente saber que os primeiros Jogos Olímpicos foram em Atenas, em 1896, certo? E aqui fala um pouco sobre a cerimônia e tudo mais. Existem algumas mudanças e adaptações nos Jogos antigos para os Jogos de hoje. Jogos de inverno vocês vão dar uma olhada e eu vou estar falando um pouco aqui sobre o símbolo. O símbolo mais importante que a gente tem aí nas Olimpíadas são a bandeira olímpica, né? Ali com os arcos, certo? Então a gente tem esses arcos olímpicos aí, os anéis olímpicos, que cada um de uma cor representa uma situação específica. Tá? A gente vai estar lendo um pouco e entendendo o porquê de cada cor, porquê de serem arcos olímpicos. Esse é um símbolo muito, muito importante aí nas Olimpíadas, certo? O movimento olímpico utiliza símbolos para representar as ideias consagrados na Carta Olímpica. O símbolo olímpico mais conhecido são os anéis olímpicos. É composto por 5 anéis entrelaçados, representando a união dos 5 continentes. Ou seja, são 5 anéis, cada um de cada cor, eles estão entrelaçados e eles representam cada anel um continente. Nós temos aí, considerando as Américas do Norte e Sul como um continente único, lógico. Então a gente tem aí as Américas, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. Então a gente tem aí toda a questão do globo. Então esse é um símbolo muito importante, é uma coisa muito interessante de se saber, de que cada anel representa um continente distinto e eles estão entrelaçados porque significa que os Jogos Olímpicos é um evento multidesportivo global. Ele está presente em todo mundo, então isso é muito interessante da gente saber. A versão colorida dos anéis, azul, amarelo, preto, verde e vermelho, sobre um fundo branco, forma a bandeira olímpica. As cores foram escolhidas porque cada nação tinha pelo menos uma delas em sua bandeira nacional. Então as cores elas foram escolhidas realmente a dedo, porque muitas dessas cores todas as bandeiras das nações tinham, então foi uma coisa bem pensada também. A bandeira foi adotada em 1914, mas foi hasteada pela primeira vez em 1920, nos Jogos Olímpicos de Antuérpia, na Bélgica. Desde então é hasteada em cada celebração dos Jogos e ações relacionadas ao Comitê Olímpico Internacional. Então a gente também tem ali, além dessa bandeira olímpica, a gente tem a tocha olímpica hoje em dia. Hoje em dia a gente tem a cerimônia aí de corrida da tocha olímpica pelos países. Então assim, é muito interessante a gente também ver e saber sobre isso. É bacana de ver os Jogos Olímpicos acontecendo e as tochas olímpicas aí percorrendo o globo de uma forma bem bacana, na mão das pessoas famosas e tudo mais, atletas consagrados. Isso é bem legal, tá? Então a gente tem esses símbolos aí, né, dos Jogos Olímpicos, a bandeira olímpica, a questão da tocha olímpica também, mas tem também uma coisa muito interessante que vale a pena a gente ressaltar, que cada Olimpíada, em cada lugar, possui um mascote olímpico, tá? Esse mascote olímpico, ele diz muito sobre a questão de como é a fauna ali do lugar, né, de onde está realizando os jogos. Então normalmente um animal que é vinculado
ao próprio país que está sediando as Olimpíadas, tá? Um exemplo aí é o mascote que foi na Rússia, aí, né, que foi um filhote de urso. A gente vai estar falando aí sobre ele. Tá? O mascote olímpico é um animal, uma figura humana que representa o patrimônio cultural do país anfitrião. Foi introduzido em 68. Ele desempenhou um papel importante na promoção da identidade nos Jogos, especialmente nos Jogos Olímpicos de Verão de 80, onde o filhote de urso russo Misha atingiu o estrelato internacional. Então a gente tem aí uma coisa muito importante também de saber, que é a questão do mascote, né? O mascote olímpico é uma figura ilustre aí nos Jogos Olímpicos e é bem divertido até ver. Tem alguns mascotes bem estranhos, tem outros bem legais e é bacana a gente analisar. Tá, não vou estar falando um pouco sobre essa cerimônia, não vou estar falando nem sobre encerramento, entrega de medalhas. Vocês vão estar lendo, se comprometam a ler esse material depois. Eu queria falar agora, para encerrar o nosso vídeo de hoje, a nossa aula aqui explicativa sobre esse conteúdo do segundo bimestre, esse conteúdo introdutório. A gente depois, mais para frente, vai estar vendo aí os esportes de forma individual, certo? Alguns deles, pelo menos. Mas vamos estar passando aqui, dando uma pincelada sobre essa questão. Os esportes olímpicos, os programas dos Jogos Olímpicos consiste de 26 esportes, 30 disciplinas a cerca de 300 provas. Por exemplo, a luta é um esporte de Jogos Olímpicos de Verão que inclui 2 disciplinas, greco-romana e livre. Então assim a gente tem um exemplo das disciplinas vinculadas ao próprio esporte, né, ao próprio jogo, entende? Por exemplo, a luta, que é um esporte olímpico, ela é dividida em 2 disciplinas, que tem a luta greco-romana e a luta livre. A corrida, que também é os Jogos Olímpicos, também é dividido. Corrida de 100 metros, corrida de fundo, corrida rasa. Então, assim, tem bastante. Então, somando tudo isso aí, dá 300 provas. Então, é muita coisa. Os Jogos Olímpicos são um evento muito grande e eles acontecem durante vários dias. Isso é muito interessante. Tá? Aqui é importante ressaltar que isso é dividido em provas para homens e mulheres, ou seja, tem tanto atletas masculinos quanto atletas do sexo feminino, tá? Representando cada uma classe de peso. Os Jogos Olímpicos de Verão incluem 26 programas esportivos e os de inverno incluem 15 programas esportivos. Um exemplo é o atletismo, a natação, a esgrima, a ginástica artística, que são esportes de verão, e estes nunca tiveram ausentes, tá, no programa olímpico. O ski country, patinação artística, hóquei no gelo, salto de esqui, patinação de velocidade, também são exemplos de jogos de Olimpíadas de inverno e também não estiveram fora de nenhum dos eventos desde que a Olimpíada de Inverno foi instaurada, tá? Aí aqui a gente fala também um pouco sobre alguns esportes olímpicos que muitas pessoas não conhecem, por exemplo, o badminton. Quem aí conhece o que é badminton? O badminton é um esporte muito bacana, realizado com raquete, e ele tem não é uma bola, mas é como se fosse uma bolinha que você tem que transpor a rede do adversário e ela é leve e é muito legal de jogar o badminton. A gente ainda vai ter a oportunidade de ver como é que funciona esse esporte aí, que é um esporte bem bacana também. Então aí, dando sequência, outros esportes olímpicos como o badminton, o basquete e vôlei apareceram primeiro no programa como esporte de demonstração e depois foram selecionados ao programa oficial de esportes olímpicos. Então isso é muito legal de saber. Alguns esportes que foram destaques em jogos anteriores foram retirados do programa. Então a gente aqui tem uma dimensão e uma noção importante sobre como os Jogos Olímpicos eles são grandes, né? Que é uma coisa muito bonita de ver como diferentes esportes eles podem ser incluídos dentro de um único evento e como isso encanta a população, encanta quem vê e realmente nos anima, né, a sermos pessoas aptas à atividade física, pessoas que se atentam, né, à prática regular de atividades físicas. E é muito bacana. Se você criar o costume de ver as Olimpíadas, você nunca mais vai conseguir parar, porque é muito bacana de ver como é dado ali o trabalho, né, do atleta, de preparação até aquele momento, né, a premiação. Isso é muito legal de ver, certo? Então aqui a gente fala também um pouco sobre cada esporte, cada esporte aí tem um atributo importante, mas eu quero destacar aqui para vocês um esporte que não eram reconhecidos como olímpico, mas que foram incluídos, né? Recentemente, né? Um esporte incluído recentemente, que teria sua primeira aparição olímpica oficial, ia ser o surf,
Tá aqui, ó, o surf, ó. Então o surf, ele hoje é esporte olímpico, tá bom? Inclusive a gente ia vir muito forte aí nesse quesito com o nosso Gabriel Medina, né? Os nossos atletas de surf são muito bons, então a gente ia vir forte aí para poder conseguir uma medalha de ouro nesse quesito. E vamos torcer aí para ver como é que vai ficar nessa situação toda aí de pandemia. Mas é importante ressaltar que o surf, tá, hoje é um esporte olímpico e ele foi incluído no final do ano passado para poder estar participando das Olimpíadas neste ano. Tá bom, galera? Então é isso, pessoal. Essa foi uma primeira aula introdutória para a gente dar uma olhada de como é que está esse material, para dar uma pincelada, né, explicar os pontos mais importantes e relevantes. Vocês depois estudem esse material em casa, deem uma olhada, leiam ele, tá? Tem um questionário avaliativo já aí no sistema também, vocês deem uma olhada nesse questionário e façam esse questionário. Pode mandar para mim, para o meu WhatsApp aí as respostas, ou pode postar também no próprio sistema, tá? É até melhor, postem no sistema do aluno aí, que eu vou estar corrigindo, dando as notas, tá? Estou sentindo falta de vocês não têm feito as atividades, isso aí é muito importante, tem que fazer, tá? A educação física é uma disciplina também que requer aprovação, então vamos, por favor, desempenhar aí essas funções aí com integridade, com disciplina, né? Com afinco, certo? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido essa questão dos Jogos Olímpicos, tá? Toda essa questão de origem, de como renasceu, né? Um pouco dos símbolos, até mesmo dos esportes, tá bom? Eu quero que vocês tenham aí uma excelente semana e eu vou em breve estar falando para vocês especificamente sobre cada esporte olímpico. A gente vai estar trabalhando alguns de forma específica, tá bom? E antes de encerrar, eu queria falar para vocês sobre o projeto. E o projeto a gente vai estar conversando aí sobre ele, tá ok? Então, galera, falando um pouco aí sobre esse projeto, a gente acabou de ver aí sobre a nossa disciplina, a gente viu que os Jogos Olímpicos têm bastante história, tem bastante coisa importante aí de saber, é bacana estudar Jogos Olímpicos. E a gente vai estar trabalhando cada jogo olímpico de uma forma específica, de uma forma individualizada, e vai ser muito bacana, tá bom? Agora falando um pouco sobre o projeto. Galera do Ensino Fundamental 1 e 2, existe um projeto aí já em ação, projeto que vai ser lançado essa semana, chamado Projeto Bora Se Mexer. Tá, vai estar aí no conteúdo aí dentro da plataforma as orientações de como vai ser realizado esse projeto. É um projeto que vai ser muito bacana, onde toda semana eu vou estar postando para vocês desafios e vocês vão ter que estar fazendo essas atividades físicas aí na sua casa. Então isso é muito legal de você fazer, né? Até mesmo, né? É importante fazer essas atividades para sair da inércia, sair do sedentarismo, e vocês vão gostar bastante. A gente vai estar junto aí nessa causa, iniciando com esse projeto aí, o projeto Bora Se Mexer. Tá bom, galera? Olha só, fiquem com Deus, um forte abraço para vocês, e nas próximas aulas a gente vai estar conversando um pouco mais sobre cada esporte, sobre cada modalidade esportiva nos Jogos Olímpicos de uma forma um pouco mais uníssona, de uma forma mais individualizada. Valeu? Abração, tamo junto.